Vamos começar pintando mais um risco. Na verdade, esse é o último risco da apostila 19. A gente tem pipoca. Eu risquei aqui com carbono vermelho. Ficou muito forte porque esse carbono, ele era antigo e acabou manchando muito aqui, tá? Então, tenha cuidado quando vocês forem fazer para não acontecer o mesmo que eu aqui, ó. Eu vou tentar pintar, mas eu não posso dar garantia do resultado, porque quando você risca assim, ó, tão forte, o carbono, ele vai soltar a tinta junto da cor que a gente tá usando, tá? Então, aqui eu tô usando mostarda pra mim fazer um leve fundo aqui, ó. Vocês vão reparar que ele vai se unir com o tom avermelhado do carbono, tá? Ó, trabalha bem, sempre pegando um pouquinho de tinta. E dessa forma aqui, ó, vocês vão estar fazendo essa parte do fundo. Ó. Certo? Então, toda essa parte do fundo, vocês vão fazer na parte de cima, tá? Com essa cor aqui. Entre as folhas, ó. Aqui nesse cantinho. Preenche bem com movimento circular. Aqui eu tô usando a cor mostarda. Quem quiser usar um outro tom, pode usar um outro tom. Mas eu tô usando mostarda porque eu já vou usar o siena pra pintar pipoca. Pode pegar aí o clareador, se vocês tiverem. E pode suavizar se acharem necessário, tá? O meu aqui ficou marcado por causa do carbono, como eu tô falando pra vocês. Tá bom? Vamos fazer uma folha aqui pra vocês entenderem como eu vou estar fazendo essa folha. É uma folha simples, básica, que eu gosto muito de usar com rosas vermelhas, que eu vou estar fazendo aqui. Então, se você gostar também, já anota aí pra você não esquecer. Todas as minhas folhas eu uso esse fundo. E também uso essas cores aqui para trabalhar com rosas vermelhas, com tons vermelhos. Aqui a gente tem a folha. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o verde oliva, de um lado só da folha, ó. De um lado só, dividindo ela no meio, ó. Como se fosse um triângulo, preenchendo bem. Pego tinta, ó, e venho bem por cima do risco do carbono, tá, gente, ó? E puxo para o meio. Após isso, eu vou vir com siena natural fumê, que é um tom de amarelo mais escurinho, ó. E vou terminar esse preenchimento. Posso usar o verde pistache também? Sim, tá? Esse combina muito aqui. Certo? Aí eu vou vir com, pode ser o branco ou um outro tom. Eu vou usar o branco aqui. O seu branco, ele tem que estar mais molinho, tá? Ou então, o areia. Areia não, palha, marfim. Aqui eu vou usar o branco, ó. Porque a minha base da folha, ela tá úmida. Então, quando eu coloco, ela já fica num tom levemente mais amarelado. Não fica aquele branco muito forte, ó. Com a mão leve, pego da borda, levando para dentro, ó. Dessa forma, eu vou fazer todas as minhas folhas. A gente tem uma folha aí do lado, tá dobradinha. Vamos fazer ela para vocês poderem entender. Com verde, vou pegar a tinta no canto do pincel e eu vou depositar bem abaixo aqui dessa dobra, tá? A folha, ela tá dobrada pra frente, como se ela tivesse quebrado aqui no meio, ó. Marco aqui na lateral a sombra, ó, porque a rosa tá por cima. Aí, venho completando o restante aqui, ó, com o siena natural fumê. Movimento bem o meu pincel. Com o siena, eu vou vir bem aqui na borda aqui, ó, da dobra. Coloco, ó. Coloco o verde mais na dobrinha aqui, ó. Tá? Aí, eu venho com um pouquinho do branco pra mim iluminar, né? Clarear essa parte aqui, ó.
E aqui eu pego com o branco, ó, jogo pra dentro, ó. Tá vendo? Pra dar um pouco de volume a essa folha, ó. E dessa forma, você faz a folha dobrada, tá bom? Vamos fazer mais uma folha para certificar de que vocês entenderam como está fazendo, tá? Depois, você pode vir com um pouquinho do sépia, se desejar, e intensificar aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. A gente vem com verde de um lado, verde do outro lado da ponta da folha, tentando cobrir o máximo o risco. Depois, você entra com o siena, ou se você optar por colocar o pistache, também pode estar substituindo pelo pistache. Depois, a gente vai dar acabamento nessa folha, tá? Agora, pra escurecer, eu vou botar um pouquinho do sépia bem aqui nessa parte que eu iniciei, ó. Pra demonstrar um pouquinho mais de profundidade. Limpo muito bem o meu pincel e vou no branco. No branco ou no marfim, ó. Ó. Tá? Agora, eu venho da borda pra dentro, ó. Pressiono e levanto, ó. Dando aquela varridinha, tá bom? E assim, a gente vai fazer todas as folhas desse desenho. Para esse botão, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Verde, oliva, bem em cima do risco. Na ponta, a gente coloca o siena. Nessa parte de baixo aqui, eu coloco um pouquinho do sépia. E aqui com verde, ó. E capricha pra preencher bem essas bordas, tá? Pra tirar a marcação do carbono. Com o branco, pouquinha tinta no cantinho do pincel, eu venho bem nessas pontinhas aqui, ó. E vou dando uma pinceladinha, ó, pra dar uma leve iluminada. E tá pronto o botão, é só puxar o risquinho pra cá, tá bom? Acho que ficou fácil de vocês entenderem. Agora, a gente vai estar fazendo a rosa virada. Pra rosa virada, eu misturei um pouco de vinho com púrpura. E eu vou iniciar da seguinte forma, ó. Eu vou preencher todo esse pequeno espaço que tem aqui, ó. Deixando só essa sépala aí pra gente poder fazer depois, tá? Ó. Essa aqui é a parte de baixo, então preenche bem pra ficar bem preenchido. Aqui, se quiser preencher, pode preencher também, depois você refaz. Mas eu não vou preencher, não. Vou deixar ele aí, depois eu vou fazer ele de verde, tá? Vou preencher aqui, ó. Aí, agora, eu quero que você pegue aí vermelho escarlate. Vou fazer essa combinação de vermelho, mas vocês podem usar o que vocês mais gostarem, tá bom? Com o púrpura e o vinho junto, eu vou marcar as sombras aqui, ó. Abaixo dessa dobra, eu coloco e dou aquela esfumada. Aqui, ó. Também. Aí, sobrou esses dois espacinhos. Sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do vermelho escarlate, que ele é um vermelho mais escurinho. Ó. E eu vou preencher. Vamos fazer pétala por pétala, pra rosa vermelha ficar bem bonita de vocês, tá bom? Volta lá no vinho com púrpura. Vamos marcar aqui a sombra dessas dobrinhas, ó. Marcou a sombra, preenchendo bem, vai lá no escarlate e termina o preenchimento, tá? E esfuma bem mesmo essas cores. Aí, observem que eu tô deixando as dobras sem preencher, tá? Isso é proposital. Ó, aqui embaixo e aqui, ó, bem aqui assim nessa sombra. Só vocês observarem onde eu estou colocando a tinta, que vai dar certinho, tá? Ó.
Agora eu volto no vinho, marco aqui embaixo, aqui e aqui nessa lateralzinha, ó. Vou no vermelho, começo colocando bem aqui na borda, onde eu quero o vermelho mais intenso, e jogo pra cima do vinho que nós colocamos, ó. Tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. Desse lado, eu vou marcar essa parte aqui, ó. Coloco, venho movimentando o meu pincel, ó. Venho aqui também, abaixo dessa dobra e abaixo da pipoca, ó. Ó, espalho. E aí, eu venho com o vermelho, escarlate, preencho bem, ó. Vai pegando tinta e vai esfumando, ó, até vocês conseguirem um bom preenchimento, tá? A tinta vermelha, a rosa vermelha, precisa de muita tinta vermelha. Se você for do tipo muito econômica e não quiser gastar tinta, não faça vermelha. Porque gasta bastante tinta rosa vermelha, mas é a que sai mais rápido também, ó. Vou trabalhar aqui o outro lado agora, ó, a bordinha. Ó, e aí eu venho, ó, preenchendo com vermelho e escarlate. Tá? Vamos aqui, ó, por baixo da dobra, e eu já faço isso e já vou esfumando, porque senão seca. E aí marca. A gente não quer muito que fique marcado. Ó, aqui também. Aqui eu gosto de dar uns piquezinhos assim, ó, que eu acho que dá um charme especial, tá? Aí fez logo, já vem logo com o vermelho, ó. E vai movimentando o pincel de forma circular e vai preenchendo, ó. Sentiu necessidade de pegar mais tinta? Pega mais tinta. Ó. Aqui também, vai preenchendo. Aqui, pra mim, parece que tá preenchido, mas sempre depois que seca, você tem que voltar e verificar se ficou bem preenchido, tá bom? Porque acontece muito de ficar pontinhos brancos, aí você tem que voltar e retocar, tá? Quando eu tô preenchendo assim, parece que tá bem preenchido, mas depois eu vejo que não está. Agora, pras dobras, eu quero que você pegue o vermelho vivo, que é um vermelho mais claro, tá? Esse vermelho vivo, você vai preencher todas essas dobrinhas aqui, ó. Tá? Tinta de um lado só do pincel. Preencha as dobrinhas, ó. Elas estão mais por cima, então elas ficam com um tom mais claro, tá? Por isso que eu deixo pra fazê-las depois, eu não preencho elas inicialmente. Porque eu quero demonstrar essas dobrinhas. Dessa forma, eu consigo colocar um tom mais claro, ó. Que não vai ser modificado pelas cores que eu coloquei anteriormente. Ó, faço com bastante delicadeza, pode trocar de pincel. Preenche bem. Vamos preencher essa daqui também, ó. Que tá bem aqui na frente, ó. Depois de preenchido, você vai deixar secar. Depois que secar, você vai ver se vai precisar reforçar a sombra. Se precisar, você pode usar um pouquinho de terra queimada para reforçar os pontos de sombra mais fortes, que geralmente é aqui na parte de baixo, tá? Aqui é a parte do copo, que é a parte mais gordinha. Você vai vir, ó, depois que secar, e vai colocar um pouco aqui, ó, desse vermelho bem aqui nessa parte mais gordinha que você quer, mais ressaltada, tá? Depois que secar totalmente, você vem observando e fazendo um retoque. A rosa vermelha, ela é fácil de fazer se você seguir o passo a passo. O importante é o retoque dela, tá? E é uma das flores de cor de rosa que eu recomendo você aprender a fazer, porque a que mais sai é o vermelho, tá?
Pra parte da pipoca, eu quero que você pegue um tom caramelado, tipo telha. Aqui eu vou usar o telha, mas poderia ser o caramelo, cerâmica, tá? E aqui, ó, você vai observar no seu desenho os pontinhos que tá sobrando espaço entre uma pipoca e outra, tá? A gente vai botar caramelo. Se precisar, a gente volta com sépia. Ó. Alguns espacinhos, não são muitos, mas isso vai ajudar a dar profundidade entre uma pipoca e outra, tá? Qualquer coisa depois pode voltar e retocar, se achar necessário. Refazer alguns pontos, tá? Certo. Depois disso, isso eu fiz com o pincel de número 2 e eu vou continuar trabalhando com ele, que é um pincelzinho bem pequeno. Eu vou pegar o Siena Natural Fumê e eu vou vir em cada pipoca, tem uma parte escura assim, ó. Eu vou preencher essa parte escura com siena, ó. Meio aleatório, tá? Todas as pipocas, ó, você vai colocar esses... Se não tiver, vocês coloquem. Vai colocar uma parte escura. Pode colocar até mais de um lado ou mais do outro, tá? Certo? Agora, com um pincelzinho maior, com mais cerdas, um pincel aí, que dá pra você fazer preenchimento, a gente vai pegar a cor. Pode ser palha. Palha não, marfim. Tá? Pode ser marfim, se de tudo você não tiver, pode ser amarelo bebê, ó. E vem com o movimento circular aqui, ó, preenchendo. Não se preocupe com essas partes que a gente já tinha colocado cor, tá? Aqui a gente vai acabar mesclando, ficando rosado, ó. Tô usando marfim aqui, mas meu marfim, ele tá bem liquidozinho. Então, ele tá até levemente transparente, o que não é ruim, tá? Não é ruim pra aqui, não. Certo, ó. Agora, volta de novo naquele pincelzinho pequenininho. Pode pegar aí um tom de caramelo ou siena mesmo, ó. E vem assim, ó, próximo das pipocas, na divisão entre uma e outra, você vem colocando um detalhezinho, ó. Meio aleatório, tá, gente? Não se preocupa muito, não. Vai fazendo assim, ó, meio aleatório. Observa quando uma pipoca tá por cima da outra e você vai colocar como se fosse uma sombra. Aí, aqui a gente tinha que deixar secar, né? Mas como eu não tenho muito tempo, eu vou fazer só um aqui pra vocês entenderem. E depois, na parte 2, a gente dá continuidade. Deixa eu só lavar meu pincel. Ó, com o pincel 6, pode ser o 6 ou 2, ou pincel 4, tem que ser um pincel menor. Eu vou usar o 6.
Vou pegar tinta branca no canto do pincel e eu vou fazer essas aqui de cima pra vocês poderem entender, ó. Eu vou vir nessa, com o canto do pincel, ó. Depois que eu já tiver feito essas sombras, ó. Eu vou vir fazendo aqui, ó. E aí, você vai observar as pipoquinhas que estão por baixo. Por quê? Porque você tem que fazer elas primeiro, pra depois vocês passarem o branco assim, ó, por cima. Ó. Então, vamos fazer essas aqui que tá por trás primeiro. Com branco, talvez esse branco suma, você tenha que voltar e repetir novamente esse detalhe aqui, ó. Agora, ó, a gente vai começar a parte de cima, ó. Isso aqui tá por cima, eu giro o pincel, ó. Puxo, ó, esfumando um pouquinho, depois eu posso vir com um pouquinho de sépia ou de uma outra cor pra fazer aquela parte mais escurinha, realçar o siena. Que a gente colocou inicialmente, tá? Ó, essa aqui também tá por cima. As que tá por cima, elas vão ficar mais branquinhas. Pra dar volume, é sim interessante uma passar por cima da outra. Só gira o pincel, ó, de forma aleatória. E vai criando, ó, camadas. Lembrando que eu não trabalho com realismo, meu objetivo não é criar uma pipoca real aqui. Ó, e assim vocês vão fazendo as pipocas, tá bom? É quase como uma florzinha. Por que colocar uma sombra entre uma e outra? Pra dar um pouco de profundidade, ó. E aqui vocês vão fazendo, ó. Girando o canto do pincel pra dar essa textura. Vai secar, claro que vocês vão ter que voltar e retocar. Mas aí eu mostro pra vocês o retoque depois, tá? Na parte 2. A parte 2 vai sair na quinta-feira. E aí, a gente já finaliza toda essa apostila, tá? É a apostila 19, se você tiver querendo adquirir apostilas, na descrição dos meus vídeos tem o meu contato com o link pra você adquirir todos esses modelos de desenho que tem aqui no meu canal. E ficou assim, ó, a nossa parte 1, tá? Olha as folhas, olha as pipocas, tá bom? E as pipocas a gente vai estar retocando ainda, mas eu preciso que esse branco seque bem, tá? Fala pra mim o que vocês acharem, desculpa. Deixa aquele like aí. As rosas vermelhas a gente vai fazer com esses mesmos tons, tá bom? Então, é isso, meninas. Vejo vocês quinta-feira, às 18 novamente, que eu vou postar o vídeo, tá?